Agora a gente vai abordar o que é a comunicação, né? Então, interação com o cliente, enfim, a gente vai abordar um pouquinho de cada uma desses tópicos, porque isso vai ser super crucial na hora de a gente entrar no assunto de canais de comunicação e tudo mais. Eu vou começar com uma teoria que é a teoria, o modelo mais, acho que é o mais famoso de comunicação, que é, enfim, estudado em universidade e tudo mais. Você não precisa decorar ele, tá? Ele é bem, como posso dizer, bem teórico mesmo, né? Enfim, é um modelo bem teórico, mas a intenção é que você entenda um pouquinho como que funciona a comunicação. Então, imagine que você vai comunicar alguma coisa para o seu cliente. Então, você tem o que tem na sua cabeça, que é o que você pensa, às vezes o que você sente, a tua intenção de se comunicar. E a partir do momento que você fala ou você escreve, você tem que transcrever os seus pensamentos, você tem que traduzir os seus pensamentos em palavras, ou às vezes em gesto, etc. Né? Então, você transmite você faz essa tradução do seu pensamento e o seu sentimento em palavras. E aí você coloca essas palavras em algum formato. Então por isso que existe aqui a fonte da informação que é você transmite, faz a tradução e você coloca em algum meio. Aí tem o WhatsApp, aí você tem a telefone, você tem comunicação oral, você tem os gestos corporais também. Então, tudo isso ele é uma tradução do que você está sentindo ou do que você está pensando. Nesse processo, muitas falhas podem acontecer. Então, é muito difícil, e é muito difícil mesmo, e isso é suas habilidades de um bom comunicador, que você consiga transmitir com tanta precisão aquilo que você está sentindo. Então, por isso que muitas vezes as pessoas existem essas falhas de comunicação, porque na verdade você estava pensando uma coisa, você disse outra, e aí o que a gente vai ver é que as pessoas acabam interpretando outras coisas. Então, num processo de comunicação, todas essas quebras, essas falhas se chamam ruídos, tá? Então aqui o canal de comunicação, que é o WhatsApp, por exemplo, ele vai ser receptado, né? Aqui ele chama de decodificação, então existe o processo de codificação e o processo de decodificação. Esse processo de tradução do que está sendo escrito para o receptor, para o destinatário, também sofre de ruídos, certo? Então imagina que você está lendo uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, do seu cônjuge, né, da sua parceira, do seu parceiro, que diga bom dia e um ponto no WhatsApp, certo? A primeira mensagem que você recebe de manhã no WhatsApp é essa. Imagina que a gente tem muita margem para a gente interpretar essa mensagem como sendo uma mensagem mais áspera, mais ríspida, mais seca, certo? Só que às vezes, no caso da pessoa que estava escrevendo essa mensagem, às vezes ela estava correndo, ela nem prestou atenção, e às vezes o meu celular, por exemplo, ele é um celular que, se eu der dois espaços, ele escreve o ponto automaticamente. Então o que acontece? Enfim, muita coisa pode acontecer, na verdade, não vou descrever todas elas, mas o que acontece é que a gente interpreta uma mensagem, às vezes, de uma forma diferente daquilo que está escrito, e o que está escrito pode não refletir com precisão aquilo que o cliente, o emissor, né, a pessoa que está falando, quis emitir, quis traduzir. Então repare, e às vezes, por exemplo, você pode estar tendo um dia muito ruim, certo? Quer dizer, um bom dia, né? Às vezes você acordou com o pé esquerdo, e você interpreta aquela mensagem como sendo uma mensagem ainda mais ríspida do que você interpretaria se você tivesse um dia normal. Só que imagina que você acordou de mega bom humor, você sonhou que a sua geladeira estava cheia de cerveja, por exemplo. Isso é um sonho muito bom para mim. E você interpreta aquela mensagem, você nem interpreta aquela mensagem como uma coisa ríspida, você interpreta ela naturalmente, você responde com emojis, com emoticons e etc, super feliz. Porque para você, como você está num contexto feliz, você tem uma tendência maior a interpretar aquela mensagem de forma neutra, uma mensagem positiva. Então vê como uma mesma mensagem, ela pode ter muitas interpretações. Tudo isso para dizer que num processo de comunicação é muito importante a gente avaliar isso e a gente ter isso em consideração, tá? Esse foi o meu objetivo com essa teoria. O nome dela é, né, Teoria Matemática da Comunicação. Tá aqui o nome dos autores também, né, Shannon e Weaver. Tem muito texto na internet, muito vídeo na internet sobre isso, tá? E todos esses processos, então todas essas quebras,
esses transições, vamos dizer assim, podem representar ruídos. Então, isso é para dizer que um processo, para você conseguir avaliar bem a situação e conseguir ter um bom julgamento, você tem que partir de um processo de empatia. E o que é um processo de empatia? É você demonstrar que você se importa, que você está preocupado em entender a mensagem da pessoa da forma que ela quis transmitir essa mensagem, não exatamente da forma que você quis interpretar. Então, a empatia envolve você envolver o outro e conseguir analisar e tentar interpretar as suas emoções do seu ponto de vista. Então, empatia é você reconhecer a situação da outra pessoa, reconhecer quais são suas limitações ou quais são as suas vantagens, você validar os seus sentimentos. Então, empatia é um processo bem complexo, que geralmente, quando fala hoje em dia sobre empatia, é muito sobre eu aceitar tudo que você fala, mas não é sobre você aceitar o outro. Envolve também, mas isso é muito simples. É você tentar trazer o outro para dentro dessa conversa para vocês discutirem quais são os possíveis ruídos da comunicação. Claro, nem toda situação você vai conseguir discutir os ruídos, mas é importante que você, pelo menos nas situações que sejam mais críticas, a gente faça isso. E quando a gente puxa para empatia, a gente vai passar para falar sobre assertividade na comunicação. E o que é assertividade na comunicação? É você conseguir falar sobre emoções de uma maneira precisa. E o que é falar de emoções de maneira precisa? É você falar o que você está sentindo e você convidar o outro, por isso que empatia tem muito sobre isso, você convidar o outro a ele se expressar, para que você tenha uma comunicação mais precisa. Por quê? Muitos dos ruídos de comunicação acontecem quando uma pessoa ou ela se omite, ou seja, ela é mais passiva na comunicação dela, ou ela se impõe demais, ou seja, ela é agressiva. E quando você não pratica, né, a empatia, você tende a ir para um desses dois cantos. Então, ou você é muito passivo na sua comunicação, ou você é muito agressivo. Uma pessoa agressiva, ela não leva em conta a outra pessoa, certo? Então, ela tenta impor o que eu sinto, a maneira que eu interpretei a mensagem de bom dia é a maneira correta, então eu imponho isso para ela. Já a pessoa passiva do outro lado, ela na verdade ela pensa assim, puxa, ela está se sentindo mal, então eu vou me abster de, eu não vou falar nada do que eu estou sentindo, porque a pessoa está se sentindo mal, e aí você se fecha, tá? Então a comunicação passiva ela tende a se omitir na comunicação. E aí tem um desdobramento da comunicação passiva, que a pessoa ela tá tão se omite tanto que em algum momento isso estoura. Isso pode estourar com comportamentos agressivos pontuais, então você tem aquele estouro de comportamento, ou há um comportamento tóxico, um comportamento manipulador, que é o comportamento passivo, que é você não diz com precisão o que você está sentindo, mas você acha que está deixando as entrelinhas, então você coloca uma comunicação dúbia, você coloca uma comunicação ambígua, você fala uma coisa de forma irônica, sarcástica, então isso é uma comunicação passiva-agressiva, porque você não está nem sendo agressivo, no sentido de expor o que você está falando, e você nem está sendo passivo no sentido de você omitir. Você acha que você está sendo assertivo, mas não está. Então, a comunicação assertiva é sobre precisão. E para a gente ser preciso na nossa comunicação, a gente precisa embarcar e praticar a empatia. Maravilha? Tudo isso para dizer que envolva o seu cliente na comunicação, preocupe-se com o sentimento dele, tente entender o lado dele e tente buscar esse equilíbrio entre uma comunicação passiva. Você, como atendimento, você não precisa se omitir nas relações, mas também você não pode se impor, porque isso com certeza vai gerar muita, não é negatividade, mas muita retaliação, né, se eu posso dizer assim, dos seus clientes. Maravilha?